Bom, eu quero falar sobre chamado, amém? E o chamado de Deus, ele sempre chamou, amém? Deus, ele sempre escolheu pessoas. Você está aqui nessa noite e talvez você pense assim: eu recebi um convite de uma pessoa e por isso eu estou aqui nessa noite. Mas na verdade, você está aqui nessa noite porque isso já estava escrito. E talvez você nem sabia disso, mas essa é a verdade. Já estava tudo escrito, tudo planejado por Deus, para que eu e você, nós estivéssemos aqui nessa noite, atendendo a um chamado, não propriamente da pessoa que te chamou, mas atendendo um chamado do Espírito Santo de Deus, que é quem convence o homem. Porque se o Espírito Santo não tivesse te convencido, você não iria estar aqui. Mas o Espírito Santo, ele convenceu você a estar aqui nessa noite. Como você ouviu um convite, ou você que decidiu vir aqui, na verdade, foi o Espírito Santo de Deus que tocou no teu coração. Então, falando de chamado, todos nós aqui sabemos, entendemos, compreendemos alguma coisa relacionada a chamado, né? Alguém nos chamou, e aí porque nos chamou, nós atendemos, amém? Às vezes você vai na rua, alguém chama seu nome, e você se vira, você para, às vezes você não escuta, você passa. E uma pessoa passou por mim, eu passei por uma pessoa de Carlos que gritou, eu não ouvi essa pessoa, né? E depois ela ligou para mim, falou que eu tinha passado próximo da casa dela, e ela falou e eu não ouvi. Mas a verdade é que a voz de Deus, todos nós ouvimos a voz de Deus, amém? Nós ouvimos, nós podemos não atender ao chamado de Deus, mas também nós podemos atender ao chamado de Deus. Nós podemos dizer sim para Deus, ou podemos dizer não para Deus. Eu sempre, quando eu visitava a igreja, eu sempre ouvia um pastor falar assim: olha, quando você diz não, você não está dizendo não para mim, você está dizendo não para Deus, né? O pastor que está pregando, ou a pessoa que está pregando, na verdade a gente não diz não àquela pessoa, a gente diz não para Deus, a gente diz não para a sua palavra, a gente diz não para a sua vontade. Então, o texto de Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é um chamado de Deus à salvação, amém? Esse é um chamado de Deus, um chamado à humanidade, um chamado para estar no seu reino. Fala comigo assim: existe um reino, existe o reino de Deus, e Deus a cada dia Ele chama homens e mulheres a fazerem parte desse reino. E nessa noite Deus está nos chamando, nos convocando a tomar decisões e fazermos aliança ainda maior com esse Deus, porque como foi falado aqui, Ele vai voltar. Eu não sei se você acredita nisso, porque a verdade é que os anos vão se passando e a gente vai escutando tanto essa palavra, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, e os dias vão passando e a gente pensa que isso não vai acontecer, ou a gente esquece, mas a verdade é que Jesus vai voltar. Enquanto Ele não volta, Ele nos convoca a tomarmos uma decisão ao seu lado. Então Deus está sempre chamando pessoas para o seu reino, chamando sempre pessoas à salvação, chamando pessoas a viver uma vida que glorifica o seu nome. Foi lido aqui que sem santidade olho nenhum verá a Deus. Fala comigo: sem santidade olho nenhum verá a Deus. E santidade, meu irmão, é separação. Fala comigo assim: separação. É nós vivemos de maneira separada daquilo que é mundo, daquilo que é Egito, daquilo que o mundo ensina, pratica. Nós precisamos andar distante desse caminho se nós queremos ir para o céu. Quem quer ir para o céu diz amém. Amém. Você quer ir para o céu? Quer ir agora? Ninguém quer ir agora, né? Sabe por quê? Porque por mais lutas que nós passamos, é tão bom viver aqui na terra, é ou não é? Fala sério, é bom, irmão. A gente passa luta, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer agora. Pode estar passando a luta que tiver, o problema que tiver, a crise que tiver enfrentando, né? Quando há um desejo de tirar a vida, esse desejo é do maligno que toca a pessoa para que ele dê fim à vida e aí ele perca a salvação. Mas a verdade é que nós estamos aqui, e diga comigo assim: há esperança para o meu futuro. Diga: há esperança para o meu futuro.
a esperança para o nosso futuro. Essa palavra, quando Jesus disse: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, é porque a nossa vida, o nosso dia a dia nos cansa, as lutas nos cansam, os problemas nos cansam, o enfrentar de problemas diários, de desgaste diário, traz para nós um cansaço. Mas Jesus diz: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o local de alívio é na presença de Deus. O local de alívio e de uma vida, de alegria é na presença de Deus, ainda que tudo esteja contrário, é aos pés do Senhor. E Deus continua a estar sempre chamando também, não só pessoas para o seu reino, fala, não somente para o seu reino, mas para trabalhar no reino, fala, trabalhar no reino. E o trabalho a Deus é um trabalho voluntário, amém? É um trabalho onde nós nos entregamos a Deus para servir a Ele de todo o coração. Somos por Ele usados, graças a Deus. Quem é usado por Deus diz amém. É muito bom, é gratificante poder ser um instrumento de bênção, ser um instrumento de Deus, olhar para a nossa vida e mesmo sabendo de tantas dificuldades, de tantas coisas estranhas que ainda tem na nossa vida. Você tem coisa estranha na sua vida ou é só o pastor? Só o pastor que é um pecador miserável? Não, todos nós temos na nossa vida coisas que precisam ser tiradas, que precisam ser tratadas, que precisam ser arrancadas, mas Deus decidiu contar com a humanidade. Só Deus, na sua grandeza, na sua soberania, para olhar para o homem e decidir que a obra dele ia ser feita através da minha vida e da tua vida. Só Deus mesmo, para olhar e dizer assim: vai dar certo através agora deles. Foi quando Deus, Ele vai ao céu, envia o Espírito Santo e deixa a obra na mão dos seus apóstolos, amém? E aí você olha para Pedro, um cara muito marrento, amém? Você olha para Tomé, um cara que negou, amém, irmãos? Você olha para todos eles que na hora da crucificação de Jesus, o que acontece? Nenhum estava lá. Todos estavam distantes, seguiam Jesus distante. E aí Jesus sobe aos céus e envia o Espírito Santo e diz assim: olha, a obra agora é com vocês. Diga assim: e aqueles homens, fala, e aqueles homens foram usados por Deus, amém? De maneira poderosa, com dificuldades, cheio de coisas para serem tratadas, mas tiveram a disposição de se entregar a Deus, e Deus agiu através daqueles homens, curando, libertando, transformando, amém? Aqueles homens foram cerrados ao meio, foram divididos ao fio da espada. Aqueles homens, eles enfrentaram muitas e muitas coisas, para que hoje eu e você tivéssemos aqui, com essa palavra na mão, ouvindo essa palavra e servindo a esse Deus maravilhoso. Sabe por quê? Porque alguém entregou a vida para servir ao Senhor de todo o coração. E Deus hoje também procura homens e mulheres que se entreguem a Ele, para servir a Ele de todo o coração, amém? Fazendo a sua obra aqui na terra, dando continuidade ao plano de Deus, para que outras e outras e outras e outras pessoas sejam alcançadas e possam assim morar no céu, amém? Então essa é a vontade de Deus. Deus, Ele escolhe pessoas, e escolhe pessoas simples, amém? Deus, Ele escolhe pessoas naturais. Esse homem que nós acabamos de ler aqui, ele estava onde? Na coletoria. Ele estava onde? Estava trabalhando. Ele estava lá de boa, fala assim, de boa, estava sentado. E Jesus vai passando e chamando, de modo que Jesus nessa hora também já está chamando pessoas, também já está convocando pessoas. E Deus procura homens e mulheres com o coração disponível, pois Deus escolheu homens e mulheres para serem participantes da sua obra aqui na terra, amém? Então Ele diz assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então todos nós fomos chamados ao reino, fala, chamados ao reino, chamados à salvação, chamados à vida eterna. Efésios capítulo 2 diz que nós fomos, Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, amém? Ele nos deu vida, e Ele nos dando vida, Ele nos capacitou e nos habilitou para sermos moradores do céu, amém? A sermos moradores do céu. Mas antes de morarmos no céu, amém, irmãos? Antes de irmos para o céu, Deus, Ele
delegou uma autoridade sobre a igreja, sobre o povo. Para quê? Para que o povo pregue o evangelho. Para que o homem e a mulher anuncie a palavra da salvação, de modo que todos nós somos chamados ao reino e somos também chamados a pregar o evangelho. Fala para o seu irmão: você foi chamado para pregar o evangelho. Você foi chamado para anunciar as boas novas da salvação. Você foi vocacionado por Deus para quê? Para anunciar a palavra que você ouviu, a palavra que mudou a tua vida, a palavra que mudou a tua história, a palavra que te fez uma nova criatura. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Vocês estão comigo? Amém? Então Deus, Ele capacitou, e Deus também, Ele separou, fala assim, Ele separou, dentro daqueles que Ele escolheu aí ao céu, amém? Ele escolheu homens para liderar, fala assim, para liderar. Escolheu uns para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 11, amém? Ele fala para quê? Para o aperfeiçoamento da sua obra, amém? De modo que Ele é quem escolhe, fala assim, Ele é quem escolhe. É Deus quem escolhe o homem, é Deus quem levanta o homem, é Deus que faz a sua vontade. Deus também procura cooperadores, colaboradores, para auxiliar na grande missão. Qual é a grande missão? A salvação. Mateus capítulo 9, verso 37, 38, diz assim: e então se dirigiu aos seus discípulos. Quem é discípulo diz amém. E disse assim: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Então Deus, Ele fala com seus discípulos, dizendo que os trabalhadores são poucos, e que os discípulos precisavam orar, buscar o Senhor da seara, que mandasse mais trabalhadores, que mandasse mais cooperadores, que mandasse mais homens e mulheres que servissem ao reino, que servissem a Deus. E hoje o que mais nós vemos são pessoas querendo viver as suas próprias vidas, querendo caminhar os seus próprios caminhos, esquecendo do principal. E o principal é o reino de Deus. Fala, o reino de Deus em primeiro lugar. Fala, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo parece tão simples, tão conhecido, que muitas vezes ele foge de nós, e parece que é apenas um jargão religioso, e na verdade muitos querem alcançar tantas coisas e não alcançam. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não está em primeiro lugar, ele está apenas atrás das demais coisas, das demais coisas, das demais coisas, das demais coisas, e as coisas boas, extraordinárias deixam de acontecer. E se as coisas boas, extraordinárias estão em primeiro lugar, as demais coisas que são simples, elas acontecem na nossa vida. Você crê nisso? Você crê que quando você se entrega para Deus, Deus trabalha na tua casa? Quando você busca a Deus em oração, Deus salva a tua casa. Quando você paga-se o preço diante de Deus, crendo na sua palavra, andando pela fé, exercendo o teu chamado, exercendo a tua vocação, trabalhando para Deus. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: olha, enquanto você trabalha para Deus, enquanto você serve a Deus, Deus salva a tua casa, Deus trabalha na tua casa, Deus faz o milagre que você precisa. E quando nós nos entregamos a Deus, Deus opera. Então Deus, Ele está dia após dia chamando. Então, voltando ao texto inicial, que diz assim: passando essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Amém? Essa foi a introdução. Eu quero apenas disso aqui, deixar algumas coisas para o seu coração nessa noite, e para o meu coração, para o nosso coração. Primeira coisa desse texto que eu quero extrair é que Deus, amém? Deus, Ele vê e Deus chama. Primeira coisa que eu vejo aqui é que a Bíblia diz: indo passando, Jesus viu. Fala assim, viu. Jesus ia passando e Ele viu. Viu quem? Mateus, Levi, amém? Viu e fez o quê? Chamou, amém? Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus, Ele está vendo a mim e a você, amém?
E Ele vendo a mim e a você, é Ele quem decide aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. E Deus quer fazer coisas através da sua vida. E Deus nessa noite quer que eu e você venhamos compreender o chamado dEle. Amém? Não é o homem que chama, amém? O homem reconhece, quem chama é Deus. Deus quem chama. Foi Jesus quem passou e viu aquele homem que estava aonde, irmão? Trabalhando. Outra coisa, irmão, segunda coisa é: Deus não chama quem tem tempo. 2 amém. Deus não chama quem tem tempo. Deus só chama pessoas que não têm tempo. Amém? Por isso que Ele chamou você. Porque nós vivemos falando: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para nada. Esse homem aqui, ele estava aonde? Trabalhando. Deus não chama pessoas que têm tempo, irmão. Deus chama pessoas que não têm tempo. Deus chama pessoas que estão trabalhando. Deus chama pessoas que estão vivendo as suas vidas, amém? Sonhando os seus sonhos, amém? Deus chama por quê? Porque Deus chama trabalhadores. Deus chama pessoas ocupadas. E quando eu digo ocupadas, meu irmão, é você que está na faculdade estudando, Deus te chama. É você que está trabalhando dia e noite, Deus te chama, amém? É você que está ocupado com tantas coisas para resolver, correndo de um lado para o outro, que você que diz que não tem tempo, Deus está te chamando nessa hora, a tomar um posicionamento ao lado dEle, para que a glória dEle se manifeste na tua vida, para que a presença dele se manifeste na tua casa. Então, esse homem aqui, ele estava lá. A primeira coisa é que Deus vê e Deus chama. É Deus quem vê, é Deus quem chama. Segunda coisa é: Deus não chama quem tem tempo. Deus só chama quem não tem tempo. Eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer isso? Como foi que esses homens fizeram? Vou te falar. Como foi que esses homens agiram? Ele tira, meu irmão, da zona de conforto. Que conforto, pastor? O trabalho que eu vivo, a luta que eu vivo. Isso, desse conforto que você já está acostumado a viver, dessa vida que você já está acostumado todos os dias. Jesus passou lá e tirou aquele homem, chamando ele, e ele ouviu a voz e seguiu a Jesus. E Deus, da mesma forma, Deus procura homens e mulheres hoje, para tirar da zona de conforto, a zona confortável do trabalho, para uma nova missão, ou para um desafio. E como é que Deus espera que eu responda? Porque Deus espera, amém? Uma resposta ao chamado dele. Deus espera que eu e você venhamos dar uma resposta, de modo que sim ou não, de modo que se você disser sim, amém, se você disser ficar de boa, você está dando uma resposta para Deus. Eu estou dando uma resposta para Deus, e Deus, Ele entende todas as coisas, amém, irmão? A gente tem um negócio de dizer assim: Deus entende mesmo, irmão. Deus, Ele entende todas as coisas, e Ele sabe da minha vida e da tua vida. Então, como é que Deus espera que eu responda? Primeira coisa, Deus espera uma reação positiva, amém? A Bíblia, se você ler o texto diz assim: passando essas coisas, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. Primeira coisa, Deus espera uma ação positiva, e a Bíblia diz que quando ele disse segue-me, imediatamente o homem se levantou. Fala assim: se levantou, amém? Essa é a primeira coisa que Deus espera quando Ele me chama, quando Ele te chama. E Ele me chama e Ele te chama para nos tirar da zona de conforto. Deus espera uma reação positiva. Deus chamou e Levi se levantou, dando uma resposta ao chamado de Deus, dando uma resposta à convocação de Deus, dando uma resposta, saindo da zona de conforto, porque ele estava ali sentado. Fala assim: sentado. Sentado fala de conforto, ou lembra conforto. E naquela hora que Jesus chama, a Bíblia diz que ele se levantou. E Deus espera que você se levante, amém? E Deus espera que eu me levante ao seu chamado.
Deus espera que a igreja, ela não seja uma igreja parada, uma igreja sentada, mas uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja operante. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à denominação, eu estou me referindo a mim e a você, que nós somos a igreja de Jesus. Nós somos os chamados de Jesus, nós somos os escolhidos, e Deus espera uma resposta, que venhamos dar a Ele, mas uma resposta positiva. A primeira coisa é que Deus espera uma reação positiva. Levi se levantou em resposta ao chamado de Deus. Amém? É a primeira coisa. Eu preciso me levantar ao chamado de Deus. Eu preciso ouvir, eu tenho um chamado. Tem pessoas que vivem o tempo todo, eu tenho um chamado, e parece que o chamado dele é fazer raiva. Eu tenho um chamado, e esse chamado não aparece. Eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, mas vai morrer com essa vocação, vai morrer com esse chamado, vai ser enterrado. É um talento que você tem, é algo que Deus colocou na tua vida, mas você prefere engavetar, você prefere guardar, porque Deus entregou os talentos, amém? Os trabalhadores estavam lá, o Senhor da seara foi e fez o quê? Deu a eles talentos. A um deu quanto? Quem sabe? Escola bíblica. Quantos? A um deu quantos? A outro? E a outro? Aí o que tinha 5 fez o que, irmão? Vamos lá, meu povo. Multiplicou, fala assim, multiplicou. Amém? E o outro fez o que? E o que tinha 1? Senhor, lá vem a desculpa. Senhor, eu sabia que tu era um homem severo, e que tu tira da onde não plantou, aí começa aquele lenga-lenga, aquele mimimi, aquele negócio, e aí Deus diz assim, por que você não emprestou? Por que você não fez alguma coisa? Não, eu preferi enterrar. Meu irmão, não enterre o chamado de Deus na tua vida, não enterre a vocação de Deus na tua vida, não enterre o talento que o Senhor te deu, aquilo que Ele confiou a você. Ele confiou a você, Ele não vai confiar mais ninguém, Ele confiou a você, para que através da sua vida outras pessoas sejam alcançadas. Amém, irmãos? Outras pessoas sejam alcançadas. Então, Levi, ele se levantou. Ele ouviu o chamado e ele se levantou. Fala de um posicionamento. Deus está esperando, meu irmão, que a sua igreja se posicione. Deus está esperando que o seu chamado se posicione. Deus está esperando que você se coloque. Aquele homem se levantou. Ele disse, olha, não vou ficar nessa vida de conforto. Ele tomou uma decisão. Pastor, mas eu vou deixar agora a minha empresa. Pastor, eu vou deixar agora o meu trabalho. Pastor, eu vou fazer, fala comigo assim, não é isso. Aqui, irmão, estava começando a história da igreja. Aqui Deus estava chamando os seus apóstolos. Deus estava convocando os 12. Deus estava chamando esses homens para iniciar uma obra. Então, nesse chamado, era um chamado específico. Eles tinham que deixar e seguir a Jesus. Amém? Eles tinham que cumprir aquele ide sobre. É bem certo que Deus também chama nos dias de hoje muitos homens e mulheres a serem missionários. E esses homens deixam casa, deixam trabalho, deixam o país e vai cumprir a vontade de Deus. Amém? E vai cumprir o chamado de Deus. Mas nesse caso aqui, o que Deus está esperando de mim e você é que venhamos tomar uma ação, tenhamos uma reação positiva ao chamado de Deus, em que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Meu irmão, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui nessa igreja, eu não sei quantos anos eu vou ficar em Juazeiro do Norte, mas você vai sempre ouvir da minha boca, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. E quando eu digo isso, não quer dizer que você não deva trabalhar, que você não deva estudar, mas o mais importante e o principal na tua vida, na minha vida, é o reino de Deus, e sempre será. Se isso não for a prioridade, meu irmão, de nada vai valer a vida, de nada vai valer as coisas, se o reino de Deus não estiver em primeiro lugar. Então ele reagiu positivamente, ele se levantou. Será que nessa noite você vai se levantar?
Será que nessa noite nós vamos nos levantar em obediência ao chamado de Deus? Segunda coisa, Levi deixou tudo. Fala assim, deixou tudo. E aí, irmão? A Bíblia diz que imediatamente ele se levantou e deixou tudo. Isso significa que nada pode estar ou ter mais importância que o chamado de Deus. Nada pode ter, nada pode estar à frente, nada pode ir além do que o chamado de Deus na nossa vida, do que a vontade de Deus na nossa vida, do que o plano de Deus na nossa vida. E isso não é história não, irmão, isso é a vontade de Deus. E quem quer viver bem, diga amém. Não, sério, quem quer viver bem, diga amém. Pois busca o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas vão ser acrescentadas. Quantos acreditam nessa palavra, irmão? Levanta a mão. E por que que a gente vive tão atribulado? A culpa é de quem? Das estrelas? A culpa é nossa, irmão. Porque a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem quer casar diz amém. Irmão, casamento é uma bênção. Até quem não pode casar está querendo casar. Homem com homem, mulher com mulher. Estão brigando aí na justiça para arrumar um direito para casar. Tu acha que não fosse bom, estava essa briga? Irmão, casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção. Está diminuindo. Casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção, é instituição constituída por Deus. O maligno não toca, não destrói. É reino de Deus em primeiro lugar. É reino de Deus, irmão. Amém, irmão? Amém, não adianta, é amém. Então deixou tudo. Isso significa que nada pode estar, ou pode ocupar, ou pode ter maior importância do que a vontade de Deus. E a vontade de Deus, o seu reino tem que estar em primeiro lugar. Deixou tudo. Nada é mais importante, ou nada mais foi importante do que o chamado de Deus, aquilo que Deus queria. Você acha que se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai deixar a tua casa de mão? Você acha que você estiver trabalhando para Deus, Deus vai deixar o mal destruir a tua casa? Você acha que se você estiver servindo a Deus, o diabo vai perturbar, irmão? Olha para você, irmão, assim, não tenha medo do diabo. Ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado, irmão. Fala, ele já foi derrotado. Já foi derrotado. Eu sou mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais. Precisamos apenas nos comportar como chamado de Deus. Amém? Sabendo que Ele nos ajuda, que em Deus. Então, Levi, ele deixou tudo, irmão. Ele deixou tudo. Você está disponível, está disposto a deixar tudo? Deixar tudo, irmão, não é deixar a tua casa, não. Deixar tudo, irmão. Mas sabe o que é deixar tudo? O reino de Deus em primeiro lugar. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar, a palavra está em primeiro lugar. Os ensinamentos da palavra estão em primeiro lugar. Sabia disso? A criação da casa, a manutenção da casa está em primeiro lugar. O marido é o cabeça, a mulher é auxiliar, os filhos são obedientes. Sabe por quê? Porque são criados pela palavra. Quando o reino de Deus está em primeiro, está dizendo que a palavra está em primeiro lugar. Está estabelecido algo que foi estabelecido por Deus, e nada vai abalar aquilo que Deus edificou, aquilo que Deus levantou, aquilo que Deus determinou. E é assim que nós precisamos acreditar. Então, quando o reino de Deus não está em primeiro lugar, alguém está em primeiro lugar. O eu do homem está em primeiro lugar. A vontade do homem está em primeiro lugar. O desejo do homem está em primeiro lugar. E quando o eu do homem reina, o desejo do homem reina, e foge daquilo que é a palavra de Deus, cai tudo por terra. Fala comigo, cai tudo por terra. Cai tudo por terra, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso quando não há compromisso com a palavra dele. Amém? Houve-se um silêncio na congregação. Não há um compromisso com ele, não há o desejo. Eu não estou falando, irmão, que a nossa casa, a nossa família, quando nós não enfrentamos luto, nós enfrentamos sim. Mas se a palavra de Deus, ela está na nossa casa, e ela é a nossa regra de fé e prática, nós saberemos o que fazer. Amém? O homem fala e a mulher
Amém? Isso não é machismo, irmão. Isso é Bíblia. Amém? Mas tem hora que a mulher também, como a mulher sábia, viu? Ela edifica a sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. Não é com a mão de ninguém, não. É com as próprias mãos. Ela toca o terror. Não precisa nem chamar, não precisa chamar nem o diabo. Não precisa, ela mesmo destrói. Entendeu? A mulher sábia, ela edifica a casa. A tola derruba. Eu estava conversando com o Rui esses dias e eu falando: olha, quando tu for casar, tu procura uma mulher sábia, tu procura uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus. O namoro serve para isso, para você saber, para você identificar. Porque se está errado no namoro, irmão, não vamos noivar que resolve. Aí vai para o noivado, aí está errado, está tudo desmantelado. Não, já sei, se casar resolve. Não, o que tem que ser resolvido nas etapas que tem que ser resolvida. Tem esse negócio de deixar para lá, para frente, para resolver, não. Porque quando chegar, você sabia que eu era assim. E você também sabia que eu era assim. Ninguém cede. Ninguém cede. Se não cede, não tem vitória em casa, tem derrota em casa. Por isso que eu digo, deixar tudo, irmão, é deixar que a palavra de Deus seja o tudo da nossa vida. Que ela seja o tudo da nossa casa. Que ela seja tudo em nós, nos governando, nos dirigindo. Quer viver sem doutrina, quer viver sem ensinamento, quer viver fazer o teu próprio caminho, você vai chegar num local, só não é num local de bênção. Fala comigo. Para destruir a casa, a mulher não precisa nem do diabo. Fala. É a Bíblia que está dizendo, irmão. Ela está dizendo o quê? A mulher sábia edifica e a tola destrói com as próprias mãos. Não é assim, entrou em companhia com o diabo e destruiu. Não é. Destrói com as próprias mãos. Ela começa a mexer e começa a desestruturar. Mulheres, vocês foram chamados para dar estrutura. Amém. A mulher diz amém. E os homens foram chamados para ser cabeça. Amém. Fala assim, cabeça. Porque tem gente que tem homem que parece que não é cabeça não, irmão. Dá vontade de... irmão, mas como é que vai ser cabeça fora da palavra? Não é ser cabeça, né? Não, eu tenho minha cabeça feita. Feita por quem? Feita pelos conselhos de quem? Pelos ensinamentos de quem? Então é necessário. Levi, ele deixou tudo. Isso significa que nada pode estar ou ocupar o primeiro lugar, ou ser mais importante do que o chamado de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar. O que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz assim, então é ela que está certa, eu estou errado. Amém? É assim. O que é que a palavra diz aqui no nosso relacionamento? Aí você vai lá, o que é que ela diz no nosso relacionamento? Que o homem deve o quê? Vamos lá, mulheres, estou ajudando vocês. O homem deve... é difícil ajudar vocês. O homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, que por ela mesmo se entregou. Fala assim, um amor sacrificial. Amém, irmãos? E a mulher tem que ser o quê? Sabe, submissa. Amém? É assim. Aí fala comigo assim, aí tudo dá certo. Fala, tudo dá certo, porque dá, irmão. Tudo dá certo se cada um estiver no seu papel, na sua função, fazendo aquilo que é vontade de Deus. Então, o reino de Deus em primeiro lugar. Eu estou fazendo aqui vou usar uma palavra, uma mistura, porque nós estamos no culto da família, no mês da família, falando de chamado de Deus, para que você possa viver e eu possa viver a vontade de Deus. Terceira coisa, primeiro ele se levantou, segundo ele deixou tudo, e em terceiro lugar, fala comigo assim, ele seguiu a Jesus. Fala, seguiu a Jesus. Seguir a Jesus implica em uma atitude verdadeira, irmão. Fala, não é modinha, não é moda. Não, porque teve um tempo aí, meu irmão, que ser gospel era moda. Era ou não era? Os artistas, eles estavam todos sendo gospel. E agora, eu vou gravar um CD gospel.
Não é moda, irmão. Seguir a Jesus não é moda. Seguir a Jesus é renúncia. Seguir a Jesus é aquele texto mais claro que diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo, fala assim, se negue, se anule, tome a sua cruz e siga. Seguir a Jesus é se anular, é deixar de viver a vida para viver a vida de Deus. E eu digo para você, a vida de Deus é melhor, irmão. A vida de Deus é melhor. Seguir a Jesus implica em uma atitude verdadeira e contínua. Verdadeira e contínua. Amém? É seguir, seguir, seguir até Jesus voltar. Ou então você voltar para Jesus. Amém? Você sabia que você pode voltar para Jesus hoje? Hein? Se eu morrer hoje, eu volto para Jesus, irmão. Se você morrer, pastor, pelo amor de Deus, fala isso não. Hã? É, irmão, se nós morrermos hoje, se você morrer hoje, você vai para onde? Olha aí, tá vendo aí? Ai, vou para a glória. Amém? Se morrer, vai para onde? Onde é que a gente vai? Vai reencarnar num cachorro. Ainda bem que tem massa para cuidar. Hein? Não, irmão. A Bíblia diz que ao homem é dado o direito de morrer uma, e depois segue-se o juízo. Tem esse negócio, irmão. Amém, irmãos? Então, a nossa vida, ela passa muito depressa, irmão. De repente, você tem quantos anos? Você responder, só pensa. Tem gente que tem problema com a idade, tem trauma com a idade. Oh meu Deus, eu não vou falar quantos anos eu tenho. Eu estou ficando não sei o que, para titia. Não, irmão. Quantos anos você tem? Olha aí. Amém. Amém, irmão? 74, mas ainda tem muita lenha para queimar, não é não? Trabalhar para Jesus, amém? Está aqui cuidando da Karina, querendo dar trabalho demais, ela veio cuidar da Karina, irmão. Amém, irmãos? E aí, o que é que nós estamos fazendo, irmão, com a nossa vida? O que é que nós estamos fazendo, né? A nossa caminhada com o nosso dia a dia. Então, Deus chamou, Jesus chamou e esperou uma reação positiva, e esperou uma reação positiva minha e sua. Levantou, naquela hora ele se levantou, uma ação positiva ao chamado. Jesus disse: vem e segue-me. E imediatamente ele se levantou, e aquela reação, aquela ação positiva ao chamado de Jesus, ele obedeceu. E a Bíblia diz que ele deixou tudo, amém? E a terceira coisa, ele seguiu. E seguir, irmão, seguir a Jesus é diariamente, é todos os dias, decisões para serem tomadas, amém? Que glorifique o nome do Senhor Jesus. Então, pense no chamado de Deus na tua vida, pense naquilo que Deus te chamou, pense naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, pense que você foi chamado aí ao céu, amém? Pense que Deus colocou uma obra na tua mão, e que um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus, e nós vamos mostrar as nossas mãos a Ele, nós vamos nos colocar diante do Senhor, e não vai ter esse negócio de dizer assim: eu não tive tempo. Porque vai passar o tempo no telão, vai passar eu e você no WhatsApp. Só o pastor que é miserável, né? Que usa o WhatsApp. Vai passar você no Facebook. Vai passar você, mulher dona de casa, com a mão lá mexendo a sopa, com o pé cuidando do menino, e com o dedo no computador. Entendeu? Vai passar, irmão, todo o nosso tempo. Imagina lá, porque nós falamos que nós não temos tempo. Não, mas eu estava trabalhando demais, mas eu estava ocupado demais. Não vai existir desculpa, irmão.
Não vai existir desculpa. Então Deus nos dias de hoje continua chamando homens e mulheres, primeiro, aí ao céu. Quem quer ir para o céu? Amém. Só existe um caminho. Qual é o caminho? Jesus. Só Jesus. Não existe outro caminho que leva o homem para o céu, a não ser Jesus. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que pagou os nossos pecados, as nossas dívidas. Foi Ele. E Ele se entregou para nos dar vida e vida em abundância. Ele pagou o pecado da humanidade toda. Fala assim, todo pecado, toda mazela, fala, toda enfermidade, Ele levou sobre Ele na cruz do Calvário. E antes, irmão, eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia, sabe por quê? Porque eu dizia, mas Jesus morreu há quantos anos atrás, meu Deus, eu não era nem nascido, como é que Ele levou meu pecado? E o pessoal pregava para mim, eu ao lado da Assembleia de Deus, e os pregava, eu dizia, mas como é que Ele levou meu pecado, se eu não era nem nascido naquele tempo? Não, mas os homens crucificaram Jesus, mas não foi eu, foi você, foi a humanidade que crucificou Jesus, foi ela que disse assim, solta Barrabás e crucifica Jesus. Foi ela que escolheu o mundo, foi ela que escolheu o mal, foi ela que escolheu todas as coisas, mas era o plano que Jesus fosse na cruz, morrer por mim e por você, para nos dar vida, e aí Ele garantiu vida a todo aquele que nele crê. Fala comigo, todo aquele que nele crê, todo aquele que anda na sua presença, todo aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, todo aquele que confessou diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor, naquele dia, Ele não vai negar, nem a mim, e nem a você, e nem aqueles que disseram assim, eu entrego a minha vida a Ti. Ele não vai negar. Aqueles que ouviram o chamado de Deus, então o chamado de Deus é hoje também. Levanta e toma uma posição ao lado de Jesus. Toma um posicionamento ao lado de Jesus. Você que ainda não tomou, e você que está na igreja, toma um posicionamento ao lado de Jesus. Toma posição ao lado de Cristo. Porque Deus não vai se enganar. Fala comigo, Deus não vai se enganar naquele dia. Ele não vai. Ele não vai se enganar naquele dia. Opa, me enganei aqui, tu era para ir, tu era para ficar. Não, Ele não vai se enganar. Irmãos, sério mesmo, não quero te colocar medo não, mas imagine aí, se fosse agora que a trombeta tocasse. Está preparado? Se fosse agora que a trombeta tocasse, irmã, se fosse agora que a trombeta tocasse, se a trombeta tocasse agora, nesse exato momento, e aí, estaremos preparados? Mas rapaz, o inferno era de verdade. Fala para o seu irmão, o inferno é real, o céu é real, é real, tudo isso é real, e não é historinha não. E como é que eu me livro disso? Entregando a vida a Jesus. Amém, irmãos? Entregando a vida a Jesus. Entregando a vida, seguindo a Jesus. Jesus passou e fez um convite. Qual foi o convite? Siga-me. Siga-me. Jesus está fazendo um convite para você nessa noite. Siga-me. Esse é o convite de Jesus. Siga-me. Não tem outro convite, é esse. Não tem outra história. Tem que estar aqui inventando história. Não, irmão, a história é essa. Jesus vai voltar. E antes dele voltar, Ele quer te salvar. Ele quer que você vá morar com Ele. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. O que é que você vai fazer com essa palavra nessa noite? O que é que você vai fazer com o chamado de Deus nessa noite? Passando Jesus, viu um publicano. Jesus está vendo você nessa hora. Jesus está olhando para você nessa hora. Jesus está olhando para você nessa hora, para a tua vida, para o teu coração.
Jesus está olhando para o teu trabalho, Jesus está olhando para o teu tempo, Jesus está olhando para todas as coisas. Passando essas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse: segue-me, 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 segue-me. E Jesus falou apenas uma vez, e aquele homem se levantou, e aquele homem deixou tudo e seguiu a Jesus. Você precisa se levantar nessa noite. Você precisa se levantar nessa noite. Você precisa deixar aquilo que te atrapalha. Você precisa deixar aquilo que atrapalha você de viver a vontade de Deus. Porque muitas pessoas se levantam para servir a Deus, se levantam para seguir a Deus, mas elas não deixam. Elas não deixam aquilo que atrapalha. Elas não deixam a vida. Elas não deixam os prazeres. Elas não deixam. Elas querem servir a Jesus, carregando todas essas coisas, carregando os costumes do mundo, carregando as práticas em que viveu. E aí dessa forma não dá, dessa maneira não dá. A Bíblia diz que ele levantou, deixou tudo, abandonou tudo e seguiu a Jesus. E seguiu a Jesus. E eu quero nessa noite perguntar se alguém nesse meio deseja seguir a Jesus. Pastor, eu quero seguir a Jesus. Pastor, eu quero me levantar em Deus nessa noite. Eu quero tomar um posicionamento, uma posição. Eu quero ter uma reação positiva em relação ao chamado de Deus, a Ele que te chama. Levantando-me, deixando tudo, esquecendo de tudo e seguir a Jesus. Tem alguém nessa noite que deseja tomar a decisão ao lado de Jesus, tomar a decisão para servir a Deus, tomar a decisão de se levantar do comodismo, de se levantar da vida que tem vivido, da maneira que tem vivido, se levantar e assumir uma nova postura ao lado de Cristo, um novo posicionamento ao lado de Deus, e deixar tudo que atrapalha, e deixar tudo que impede você de crescer, que impede você de avançar, que impede você de exercer o teu chamado, de exercer o chamado de Deus na tua vida. Pastor, eu desejo, eu estou, mas muitas coisas me atrapalham, muitas coisas impedem, muitas coisas me puxam para trás. Pois tome a decisão hoje. Tome a decisão hoje de se levantar e entregar isso a Deus, entregar essa causa a Deus, entregar isso que te prende, que te arracha, que te coloca para baixo e não deixa você viver a glória de Deus, e não deixa você viver o chamado, e não deixa você avançar, e não deixa você ir além, e não deixa você seguir a Jesus com verdade, com qualidade, com santidade, com entrega. Se tem alguém nessa noite que deseja fazer isso, eu queria que você se levantasse nessa hora, se levantasse, tomasse uma decisão ao lado de Jesus. Onde está a primeira pessoa que Deus está te chamando? Deus está te chamando nessa noite. Não sou eu que estou te chamando, é Jesus que está te chamando para viver uma nova vida. Se você entrou aqui nessa noite, escuta a voz de Deus te chamando, tome a decisão nessa noite. Levante uma das suas mãos dizendo: pastor, eu quero entregar a minha vida a Deus nessa noite. Eu quero servir a Deus de todo o coração nessa noite. Tem alguém nessa noite que deseja fazer isso? Tem alguém nessa noite que deseja se levantar em Deus, tomando essa decisão de seguir a Deus, de servir a Deus, de deixar tudo? Irmão, vai ter que deixar tudo. Pastor, eu vou ter que deixar tudo. Vai, já te expliquei o que é deixar tudo. É deixar que Deus seja o tudo na tua vida, é deixar que Ele seja o primeiro lugar na tua vida,
É deixar que Ele seja o Senhor. Pela última vez, vou perguntar: tem alguém que deseja fazer isso? Levanta das suas mãos, não tenha medo. Eu quero orar pela tua vida. Não? Então que Deus abençoe a tua vida de maneira rica e de maneira abundante. Amém, irmãos?